Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas estudando o livro Mulheres com Espadas, Como Carregar a Sua Cruz como uma Heroína, da Lisa Beverly, da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 15, mas nós estamos entrando no capítulo 8, Palavras como Espadas. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10, 3, 4. O sabre confiado a nós não é erguido com nossas mãos, ele é erguido com nossas palavras. Declaramos a palavra de Deus como uma arma que é ouvida muito antes de ser vista. A última vez que o mundo viu a espada, a palavra de Deus, em sua forma mais poderosa, foi quando Jesus caminhou nessa terra. Ele anseia que cresçamos coletivamente e alcancemos essa estatura. Assim como nosso Salvador e Senhor, temos o poder de desembainhar a nossa espada, escolhendo as palavras que iremos dizer. Falamos como embaixadores da fé, da esperança e do seu amor, para que as pessoas na terra saibam que foram reconciliadas ao Senhor de tudo por meio da morte do seu Filho. Somos ministras da esperança, cujas palavras são temperadas com sal e luz, e soam estranhas em um mundo temperado com a escuridão. Palavras são invisíveis, mas se forem mal utilizadas, podem se provar mortais. Palavras são armas potentes para todas as causas, boas ou más. Temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar corações. Agora é hora de falar palavras celestiais, com a intenção de libertar outras pessoas com nossas palavras e ações. Nossa língua ancestral une tudo que já foi dividido porque ela é a palavra de Deus. Pense nisso. Deus nos deu sua língua e não precisamos aprender a gramática ou a ortografia do céu para utilizá-la. Ele cingiu as palavras com força e cuidadosamente estruturou cada sentença para que cada sílaba fosse entrelaçada com poder e pontuada pela promessa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,16. Observe que o versículo não diz que algumas escrituras são inspiradas e úteis, mas toda a Escritura ensina, corrige, prepara e equipa. Se escolhermos declarar e praticar apenas uma parte das Escrituras, acabaremos mal equipadas e despreparadas para o que nos espera no futuro. As Escrituras se tornam nosso espelho. A palavra de Deus tem o poder de nos mudar para refletirmos o que é verdadeiro e afastar o que é falso. Observar a palavra nos faz mudar não apenas a maneira como falamos, mas as motivações de nossas palavras. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João 3,31. A língua tem o poder de elevar ou diminuir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Podemos falar de acordo com os costumes dessa terra ou seguir o padrão do céu. A Bíblia, na versão A Mensagem, parafraseia João 3,31 desta maneira: aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Somos os nascidos na terra, renascidos para o céu. Se eu descobrisse que iria viver o restante dos meus dias neste planeta na Itália, faria sentido aprender italiano? Bem, iremos viver a eternidade no céu, então faz sentido aprender a língua do céu. É hora de falarmos a língua do nosso renascimento, da terra, do nosso Pai. De boas palavras transbordo meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Salmos 45:1. Deus deseja demonstrar seu poder em você e através de você. Ele nunca planejou que vivêssemos nossas vidas limitadas à língua e, portanto, à esfera do poder humano. A oração nos convida a experimentar uma intervenção divina que nos faz ter uma nova visão que ultrapassa os limites da nossa linguagem humana. Nossa nova posição nos dá uma nova perspectiva.
Nós erguemos a espada quando levantamos sua palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. As palavras de Deus não possuem falhas e são vibrantes. Elas são comparadas a espadas que iluminam a escuridão. Ele confiou aos seus filhos uma língua poderosa, santa e antiga. Essas palavras vivas devem ser usadas honrosamente. Quando suas santas palavras são mal utilizadas ou esbravejadas com um tom condenatório, o reflexo é distorcido e a luz do céu é engolida pela escuridão. Eu amaria falar uma língua estrangeira. Seria tão maravilhoso dominar de forma prática palavras que abririam as portas de outro país para mim. Como muitos norte-americanos, fiz 2 anos obrigatórios de língua estrangeira na escola, mas não havia com quem conversar. Meu domínio limitado do francês rapidamente se perdeu. E se eu tivesse tido a opção de estudar italiano, minha história seria agora diferente. Apesar de meu pai ter nascido nos Estados Unidos, sua primeira língua não era o inglês. Meus avós nasceram na Sicília, portanto falavam italiano. Naquele tempo, os italianos eram vistos como imigrantes pobres e ignorantes. Sua língua os conectava às comunidades italianas, mas os isolava dos norte-americanos que falavam inglês. Meu pai rapidamente descobriu que se seu sotaque fazia com que ele fosse diferente dos outros na escola. E é difícil perder um sotaque quando se fala uma língua em casa e outra diferente, todos os dias na escola. Vovó ficou viúva quando papai tinha apenas 10 anos. Como filho mais velho, ele trabalhou duro para ensinar inglês à mãe para que ela pudesse sustentar a família. Como meu pai costumava contar, ele fugiu ainda jovem, mudou seu nome de Venerando para Joseph. Serviu às Forças Armadas e jogou futebol na Universidade de Indiana. Após a faculdade, ele trabalhou para uma companhia aérea, casou-se com minha mãe, que era comissária de bordo, e se esforçou muito para se distanciar daquela criação pobre. Muito tempo se passou até papai se tornar um homem de negócios de sucesso. Eu cresci sendo chamada de sem papéis, mas na verdade eu não fazia ideia do que meus parentes de Indiana diziam. Tudo o que eu sabia era que quando nos reuníamos com a família do meu pai na casa da vovó, os irmãos falavam uns com os outros em tom alto e expressivo, com uma linguagem musical que nunca escutei em minha casa. Infelizmente, apenas algumas frases e canções me foram ensinadas, e eu gostaria de ter aprendido mais. Mesmo hoje, quando viajo para a Itália, me apego lembrando o ritmo da fala da minha avó. É como se a língua materna do meu pai estivesse chamando a filha. Você deseja falar uma língua estrangeira? Por favor, não pense que estou me referindo ao trabalho entediante de aprender a gramática da língua. Eu me refiro a ter um entendimento verdadeiro e inato, tão profundo a ponto de poder falar o idioma com fluência. Talvez você já seja fluente com uma língua estrangeira. Se esse for o caso, então não preciso dizer a você como essa habilidade abre portas e faz conexões imediatas entre pessoas que pertencem a mundos diferentes. A combinação emocionante de língua e propósitos compartilhados conecta os habitantes de diversos países de maneira poderosa. Quando traduzimos nossos livros para várias línguas estrangeiras, ficamos maravilhados com a maneira como essas mensagens encontram seu caminho até as mãos de outros. O que antes era isolado se sente incluído, os que recebem sentem que sua necessidade foi dignificada pelo dom intencional de outros. Eles não apenas recebem a palavra de Deus na língua deles, mas a receberão através de experiências humanas que são compartilhadas para que a palavra seja aplicada à sua vida diária. Quando escrevi o livro Cuidado, defini o cuidado como uma língua efetiva comum às mulheres. Assim como a língua, o cuidado se expressa tanto de maneiras verbais como não verbais. Esse é um exemplo da língua materna que temos em comum, tão certo quanto a língua nativa expressa a nossa nacionalidade. Com esse livro, espero revelar mais outra camada tão importante quanto as 2 anteriores. Quero aprofundar-me um pouco mais e falar sobre uma língua ainda mais poderosa do que a nossa língua nativa ou a língua materna falada pelo nosso coração. Essa estrutura da língua tem o poder de avançar para além da conexão com as pessoas. Suas palavras são estremeadas com um poder real e tornar o invisível visível e criar algo a partir do nada. Quando nosso pai falou, a criação teve início de um vazio escuro de caos sem forma, ordem e luz irromperam, para sermos filhas tementes, que fazem coisas impressionantes a fim de honrar o nosso maravilhoso Deus. Precisamos de suas palavras e do seu nome. Assim como acontece com o nosso Pai, os nossos pensamentos são liberados quando falamos. Deus nos criou com o entendimento íntimo do que é receber, carregar e, na plenitude do tempo, dar à luz a vidas. Porque a boca fala do que está cheio o coração, Mateus
Mateus 12:34. Normalmente ouvimos esse versículo ser usado como uma admoestação para guardarmos nosso coração ou avaliar o que está armazenado nele ouvindo o que sai da nossa boca. Mas dessa vez eu quero olhar para esse versículo através de lentes diferentes, tendo como motivação a abundância que havia em seu coração. Deus falou e o universo das galáxias veio a existir. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Você é muito mais instigante e complexa do que os oceanos, montanhas e leões. Você, amada, reflete um atributo do nosso Deus invisível. Quando essa linguagem é sussurrada, grandes distâncias são instantaneamente atravessadas e as esferas da terra e do céu são unificadas. E cabe a nós falar porque se trata da linguagem do nosso Pai. Além de ser uma coleção de palavras de Deus escritas que formam espadas, as Santas Escrituras são a língua viva e cheia de fôlego do nosso verdadeiro lar. E como tal, cada frase é repleta de imagens e instruções tanto para a nossa atual jornada na terra, quanto para aquele alto e santo lugar. Sua palavra substitui tudo o que conhecemos sobre língua, porque elas foram o início de tudo o que vemos agora. A língua do nosso Pai pode ser falada com perfeição por todos, independentemente da língua nativa e do sotaque da pessoa. Esses textos poderosos e antigos estão disponíveis a todas as tribos e dialetos. A dinâmica de línguas estrangeiras nasceu quando Deus dispersou um povo desobediente que falava a mesma língua. A seguir está o relato da Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor se dispersou dali pela superfície da terra e desceram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11:5-9. É interessante observar que este projeto de construção que parecia impossível poderia ter sido possível por causa de dois fatores: um povo unido e uma mesma língua. O esforço deles seria bem sucedido, mesmo não sendo de autoria de Deus. Os planos deles eram motivados pela clara desobediência à instrução de Deus em Gênesis 1. A confusão das línguas não apenas irrompeu o progresso deles, como também dispersou um povo unido pelos 4 cantos da terra. A história da existência humana começou com uma única língua, e creio que terminará com uma única língua, a maravilhosa língua de Deus.